Oi, gente. Bom dia pelo menos agora para mim, né? Você pode estar assistindo isso num outro momento, então boa tarde ou boa noite, né? Eu queria ocupar alguns minutinhos de vocês para esse bate-papo que eu gosto tanto de produzir, que eu gosto tanto de preparar aqui para os meus colegas professores e para todos aqueles que são interessados em educação, que gostam do assunto educação. Eu quero ocupar alguns minutinhos nesse vídeo para falar um pouquinho mais sobre este momento de atividades remotas que nós, professores, estamos passando com os nossos estudantes, seja nas escolas públicas ou privadas e de todos os níveis educacionais, assim. Então, a educação básica toda e a educação superior, em grande parte, estão passando por esse momento de atividades remotas para tentar não termos um ano completamente perdido por causa da pandemia, não é verdade? E algumas coisas assim são centrais na discussão para mim e que eu queria só pontuar agora para vocês e abrir uma conversa, abrir uma discussão com vocês, que são aí as pessoas que me acompanham, as pessoas com quem eu tenho o prazer de conversar sobre educação, né? A primeira delas é que esse movimento de atividades remotas está levando a um uso indiscriminado do termo educação à distância. Então eu ouço muita gente dizer: a solução de educação à distância que nós estamos implementando na escola, ou na secretaria, ou na universidade, para não perdermos o ano letivo, para que os estudantes não fiquem sem o conteúdo completo, os vídeos que nós estamos colocando, os exercícios, ou né, que seja o formato que for que tenha sido adotado. Eu queria dizer a vocês o seguinte: nós temos que fazer uma diferenciação rápida entre o que é educação à distância e o que são atividades remotas. A educação à distância, ela pressupõe um planejamento longo, tá? Longo, e um preparo, às vezes mais longo, um preparo de materiais, um preparo de ambientes, um preparo de atividades, um preparo de equipes, muito mais longo, muito mais longo às vezes, do que o que nós temos para um curso presencial, para uma aula presencial. A educação à distância pressupõe um começo, meio e fim de atividades, tendo como local de moderação o espaço virtual, algumas ferramentas tecnológicas, principalmente digitais, aí, internet, né? E tudo pensado para isso, todo acompanhamento pensado para isso. Nunca um trecho para compensar uma pandemia ou alguns dias de faltas, alguma coisa assim. Tá? E a educação à distância, ela pressupõe que o estudante que está ali optou por isso. Ele optou por fazer um curso à distância. Ele já mais ou menos sabe o que o espera, ele mais ou menos sabe que ele vai ter que ter um grau de autodirecionamento mais forte do que ele precisa no presencial, para que ele consiga acompanhar essas atividades e que essas atividades tragam para ele o aprendizado que ele espera. Então, ele entra intencionalmente, ele acompanha já com um nível de dedicação diferenciado, né? E veja, é muito diferente das atividades remotas que estão acontecendo aí. A atividade remota, como o próprio nome diz, ela tem como característica essa distância física também entre os professores e os estudantes, porém, elas não são e elas geralmente não são, eu digo assim, 99% das vezes não são planejamentos para durar longo prazo. Planejamentos de cursos com começo, meio e fim e a mediação toda digital. E mais importante que isso, ela não foi escolha dos estudantes. Os estudantes entraram nessa, embarcaram nessa por uma decisão externa. Assim como nós, professores, muitas vezes embarcamos nessa por uma decisão que veio de cima para baixo. E aqui eu não estou julgando se foi correto ou não, mas é uma tentativa de não se perder um ano. E aí, quando a gente coloca atividades remotas, a gente não leva em consideração, até porque não há tempo de fazer isso, e principalmente não há tempo de fazer um preparo de toda a equipe de professores e pedagogos que vão estar envolvidos nisso, e equipe técnica de informática.
A gente não tem o tempo de preparo, mas principalmente dos docentes, para entenderem a didática da educação à distância. Às vezes nós recebemos assim um caminhão de vídeos prontos, um caminhão de atividades prontas que vem para o nosso e-mail para a gente corrigir e lançar nota. E veja, estou dizendo, não estou julgando mérito de novo, estou só dizendo o que está acontecendo. Isso não é educação à distância, são atividades didáticas remotas, que até poderiam, com um pouquinho mais de cuidado e atenção, se beneficiar de algumas coisas da educação à distância. Mas em momentos de emergência, geralmente não é assim que acontece. Então, às vezes, nós não produzimos o conteúdo. Outras, talvez pior, quando pedem que nós produzamos o conteúdo para ser colocado no ar, quando a gente não tem preparo para a produção desse conteúdo. Mas a gente precisa fazer porque é parte da nossa profissão, não só porque é uma decisão superior, mas porque a maioria de nós somos imbuídos dessa vontade de ensinar e dessa pena que o nosso estudante não perca um ano, por causa de algo que não é do controle dele nem do nosso controle. Então é importante a gente lembrar o seguinte, para diminuir um pouquinho da nossa tensão, um pouquinho, porque não resolve tudo, que essas atividades foram uma decisão que não foi necessariamente nossa, não necessariamente contou com a nossa participação, embora possa contar até com a nossa compreensão e com nossa vontade de fazer, mas que as consequências disso, depois, vão ter que ser solidariamente compartilhadas. Os sucessos e os insucessos vão ter que ser medidos tendo como parâmetro não só o professor, não só o pedagogo da escola, mas todo o processo, o cenário, a situação, a emergência, o material disponibilizado. Sucessos e insucessos vão ter que ser medidos levando isso em consideração. Mas o que é que está na nossa mão em atividades remotas e que nós podemos fazer e que é uma característica da educação à distância? A educação à distância, embora exista a distância física, até na definição dela, na própria lei, a definição da educação à distância fala que são atividades didáticas e que se realizam em momentos que estudantes e professores não estão no mesmo local e no mesmo tempo físico, mediados por tecnologias de informação. Então veja, quando você planeja a educação à distância, você leva em consideração, de forma extremamente importante, a diminuição daquilo que os autores, os pesquisadores de educação e tecnologia chamam de distância transacional. Distância transacional vai além da distância física. Ela implica um distanciamento, quanto maior o distanciamento humano e emocional do professor em relação aos estudantes, maior a distância transacional e pior a coisa fica. Então, o que está nas nossas mãos fazer, e que é bastante interessante se pudermos planejar e fazer isso, é estabelecermos momentos e ferramentas com que a gente possa, de forma continuada, de tempos em tempos, planejadamente, fazer um contato com as nossas turmas, Porque não é porque elas não estão na sala que elas não estão ali. Elas estão ali. E elas estão, de alguma forma, sofrendo as consequências desse processo todo. Tanto quanto nós, ou talvez mais do que nós mesmos. Então, esses contatos, é muito importante que nós possamos, pessoalmente, seja por forma de um e-mail, seja por forma de corrigirmos as atividades, ou de pegar, mesmo que não tenham sido preparadas por nós, pegarmos aquelas atividades que a gente, por nossa experiência, nota que vai dar mais problema para os nossos alunos, fazermos um gabarito comentado. É assim que se resolve, ou é assim que a gente esperava que você argumentasse. Esse é o conhecimento que estava planejado para você conseguir. É mais ou menos assim que você deve encaminhar a resolução de um problema assim. E mandar isto com um recadinho pessoal. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, termos os horários, os dias e horários, se é que é o modelo de atividade remota da nossa escola ou da nossa secretaria exige isso, quando os estudantes podem mandar perguntas para a gente, nós dizermos, olha,
terça e quinta-feira, entre 8 e 10 da noite, eu respondo as perguntas de vocês. Tá? Não significa que você possa não responder em outros horários, mas é importante criar isso para que eles saibam quando esperar um toque nosso. Tá? E mesmo para aqueles que não fizeram pergunta alguma, se a gente puder reunir num documento as perguntas e as respostas que a gente deu e enviar para todos com um recadinho, olha, essa semana foi bacana, notei que a maior dificuldade foi essa, vejam aí as respostas que eu dei aos colegas, né? Ou gravar um videozinho de 3, 4 minutinhos por semana com o que há de mais importante, com o que eles precisam lembrar. Ou mesmo quando a gente sabe que algumas dessas atividades dependem de uma participação em casa dos pais, produzir esse videozinho, produzir esse material dirigido também aos pais. Pode ser gravado com um celular, postado no YouTube, sem grandes edições, mas que a gente tenha a possibilidade de fazer o contato. Às vezes é possível com os pais e dizer, ó pais, a gente precisa nessa semana ou na semana que vem da sua ajuda, e eu queria dizer o que a gente espera, que possa ser feito assim, assim. O mais importante, gente, é nós termos maneiras de compensar de maneira humana o distanciamento físico, que é maior nas atividades remotas do que na EAD bem planejada. Tá ok? E isso é muito importante para nós e para os nossos estudantes. Para nós, porque nos mantém no nosso papel, dentro das nossas responsabilidades. Para os nossos estudantes, porque os mantém sabendo que eles não estão abandonados nesse momento tão delicado da aprendizagem deles. Ok? Valeu, gente. Digam o que vocês acharam, comentem aqui embaixo comigo, ou escrevam para o meu e-mail que fica aí no final, e a gente amplia essa ideia. Se quiserem mandar ideias de outros temas para a gente discutir, por favor, fiquem à vontade. A troca que a gente faz é a melhor coisa que existe. Tá ok? Um abraço, gente. Ótimos dias de trabalho para vocês.